Vamos lá, pessoal. Esse vídeo é um resumo sobre algumas perguntas frequentes, né, sobre CDI, sobre juro. Então, fiz um apanhado aqui de alguns temas bem importantes. Então, a gente vai falar do quê? Vai falar do CDI, né, se ele distribui efetivamente abaixo de 100 ou não, se isso está no regulamento ou não está. A gente vai falar sobre o juro, sobre essa emissão nova aí, sobre cenários possíveis, né? Se a gente vai ter uma possível amortização, como a gente teve no CDI, né? Pela diferença em relação ao patrimonial, tá? E como é que ficaria pós-emissão, cenários possíveis. Seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. E vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. Então, primeira pergunta aqui. Essa aqui foi a pergunta que fizeram aqui pra gente, né? Se o CDI com patrimonial abaixo de 100 distribui, né? Então, veja, o patrimonial do fundo hoje ele está em 105,34. Isso demonstra que o fundo ele de fato está com reservas. A última distribuição dele foi 1,12. Para quem quiser conhecer mais sobre o CDI, tem um vídeo aqui no canal que explica bem como é que é a dinâmica de funcionamento dele. Então vamos às informações. Aqui a gente pega do próprio relatório do fundo, né? Como que é a política deles. Então eles falam aqui bem claramente que o compromisso é de só fazer distribuições se a cota patrimonial estiver acima de 100. Então aqui já está respondido. Basicamente a dinâmica é praticamente similar à do juro, igual ao do juro, né? Aqui novamente essa resposta que a gente vê naquele vídeo, que é a entrevista com o próprio CEO do juro, né? Onde eles realmente respondem aqui no chat, né? Que a questão de distribuição é um pouco diferente do juro, mas que distribuirá o que está acima de 100. Então, basicamente, mesma regra, tá? Só para esclarecer isso aí, tinha gente que estava com dúvida nesse ponto aí também. Então, essa era a primeira questão. CDI acima do patrimonial se distribui ou não. Então, a gente está vendo aqui, estamos com 105, uma reserva de 5,34, basicamente. Vamos para o juro, vamos falar um pouco dessa emissão do juro, da distribuição. Então, aqui eu fiz um apanhado bem legal para a gente entender, mas antes desse contexto, vamos nos basear na última emissão do CDI. O que aconteceu, como é que foi, teve aquela polêmica que foi muito discutida aí nos meios internéticos, né? Então, assim, isso foi muito questionado e discutido, né, do porquê daquela distribuição, da amortização, né, na emissão, pós-emissão do CDI. Então, eu queria explicar para vocês de forma bem clara, né? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o final de maio. Se lembrem que a divulgação foi no dia 1º de junho, quando chegou o prospecto lá da emissão, né? Então, o que é a regra do fundo aqui? O que ele comenta aqui? Ó? Para a presente oferta, foi considerado o preço da emissão de R$ 103,90, que deverá corresponder ao valor patrimonial atualizado das cotas do fundo no dia útil imediatamente anterior à divulgação do aviso ao mercado. Então, mais claro que isso não tem como, né? Então, no momento que o fundo faz o anúncio da emissão, ele pega essa cota, que era essa cota patrimonial, R$ 103,90, né? E é essa cota que ele vai trabalhar, ok? Então, que isso fique claro para todo mundo. No cronograma, então, nesse caso aqui do CDI, lá né, no dia 21/6, quando ele fez a divulgação do anúncio, ele coletou justamente essa cota patrimonial que estava no dia, ok? Claro para todos? Então, dito isso, né, como é que é o desenrolar da coisa? Durante o cronograma, logicamente, né, vocês percebam que a emissão ela só foi se encerrar quando a gente trata no item da linha 13, que é a data de liquidação da emissão. Então, a liquidação foi no dia 21/7. Então, percebam que a gente está falando de um mês entre as datas aí. Então, qual que é a tratativa aqui? Eu coloquei essa matemática aqui para a gente entender bem claro, porque a dinâmica é a mesma no juro, né, basicamente. Então, veja só, o valor da emissão na data de divulgação ao mercado é igual ao patrimonial na mesma data, é 103,9, beleza? Só que aí o que acontece? Vocês lembram muito bem que a NTNB estava caindo, na verdade, os títulos de tesouros IPCA+, que balizam basicamente a marcação ao mercado das debêntures do fundo também, estavam no período de queda. Então, o que a gente tem com isso, na verdade? A gente teve um aumento da patrimonial entre o anúncio e entre a liquidação das cotas. Então, o patrimonial, no momento das liquidações das cotas, aqui vocês veem a patrimonial subindo, né? Mas nesse dia específico, ó, que é o dia de liquidação das cotas, novamente voltando à data, dia 21/7, no dia de liquidação das datas, o patrimonial estava com 106,5. Ou seja, no momento que as cotas novas foram integralizadas, emitidas, havia um gap de R$ 2,63, R$ 2,63.
relativos ao quê? Ao patrimonial equivalente no momento do anúncio, né? Então, o que que o fundo fez? O fundo explica aqui com bastante clareza, né? Eu acho que esse é um ponto forte, né, da Sparta, né? É clareza mesmo, o pessoal não tem nada por baixo dos panos, sabe? Fica muito evidente para a gente o que que eles estão fazendo, qual que é a forma de trabalhar do fundo. Então, vejam aqui, ele explica isso que eu acabei de falar para vocês, ó, de forma simplificada, quem tinha o CDI no dia 21/7 recebeu o excesso do valor sobre o patrimonial da emissão, né, que seria esse comparativo que a gente fez, que é o 2,63. Então, já expliquei para vocês, o fundo, né, relata isso com bastante detalhe, né, isso com relação a isso é muito tranquilo. Então, aqui, novamente, no outro relatório do juro do mês seguinte, ele faz uma nova explicação aqui. Então, ele avisa que realmente, assim, para evitar que a emissão se desse no valor inferior à cota patrimonial dos rendimentos pró rata, ou seja, na liquidação, eles fizeram um ajuste necessário, distribuir um excedente em relação ao preço de emissão, que era de 2,63, aos cotistas atuais, né? Mas não aos investidores que entregaram na oferta. Então, isso acabou linearizando, né? Existe muita polêmica sobre esse tema aí, né? A gente vê nos fóruns internéticos aí o pessoal discutindo se é essa a melhor forma de fazer ou não, né? Mas, enfim, é a forma que o fundo trabalha, né? Aqui está bem claro o raciocínio e a lógica do fundo, né? Então, diferença entre o momento do anúncio momento da liquidação patrimonial em fundo de infra, a gente sabe que sofre por a marcação ao mercado fortemente, né? Então, o patrimonial varia por vários fatores, mas marcação ao mercado é realmente um fator preponderante. Então, ficou claro para todo mundo isso aqui? Então, sendo claro isso, vamos para a questão do juro. E a emissão do juro? E aí, está acima ou abaixo do patrimonial? Como é que vai ficar? Como é que vai ter essa questão? Vai ter amortização? Não vai? Né? Então, para responder as dúvidas aqui. Cota patrimonial do juro, por exemplo, hoje, né? Isso aqui eu peguei hoje, por exemplo, durante o dia, né? Essa cota ela varia bastante. Mas, moral da história, né? Essa cota aqui, novamente, mesma dinâmica do juro, no dia do anúncio, né? Vocês lembram lá que a do juro quanto que estava, né? Essa aqui no dia do anúncio, a do juro, né? Estava em 101,90. Então, esse é o patrimonial que fica cravado, hoje está em 102, né? Muito próximo, né? Então, o que que o fundo anunciou nessa emissão deles? Eles falaram, beleza, o nosso patrimonial aqui congelado no dia do anúncio era 101,90, né? Então, esse é o preço da emissão, mais a taxa, né, de R$ 3 aqui. Eu não vou discutir a taxa, porque aí é um assunto também mais polêmico, né? Mas não cabe a nós discutir aqui. O fato é que o somatório desse patrimonial congelado, de 101,9 mais 3, dá quanto? 104,9. Em relação à cota mercado, hoje, que está em 106, 106 e pouquinho, ok, você tem um desconto aqui, né, de R$ 1 na situação do momento presente, né? Só que vejam aí que é o pulo do gato. Diferentemente do momento em que o CDI fez essa emissão, onde perceba, maio, patrimonial subindo, junho, julho, e chegando até o presente momento, na verdade, com um aumento de patrimonial, porque o CDI foi diferente, ele fez essa emissão no momento que as NTNBs estavam caindo. Isso valoriza, na verdade, o patrimonial do fundo, as debêntures do fundo por marcação ao mercado. Então, no caso do CDI, ele foi favorecido por isso que gerou esse acúmulo, principalmente esse acúmulo de R$ 2,63 que foi pago. Mas e agora, no momento do juro? Perceba que é um pouco diferente, né? Por exemplo, a data que foi feito esse anúncio, que foi agora bastante recente, e a data de liquidação da oferta, que é a linha número 12, vai ser em 5 de dezembro. Então, seguindo a mesma lógica, né? Qual que é a conta que seria feita pelo fundo para pagar ou não a amortização para os cotistas que estão presentes, né? Porque o fundo já declarou que basicamente essa é a lógica que eles usam, né? No meu entendimento. Então, vamos lá. Novamente, qual que é a conta que teria que fazer aqui? Patrimonial no momento da liquidação das novas cotas, dia 5 de dezembro. Quanto vai estar? Será que vai estar 102? Será que vai estar 101,90? Né? E aqui, esse valor já está congelado, que é o 101,90. O valor da emissão na data de divulgação ao mercado, que é igual a patrimonial da mesma data. Né? Então, cabe a nós aqui fazermos assunções, né?
para ver se isso aqui vai subir ou não vai. O que vocês acham? Será que o patrimonial sobe de hoje até a data 5 de dezembro? Opinião pessoal minha, né? Como a gente percebe realmente a NTNB, que é o balizador do fundo, ela com um gradiente de subida, a tendência é que a gente tem visto no juro, quem consulta o site diariamente, são os patrimoniais caindo diariamente, né? Então a tendência vai depender da NTNB, logicamente. Se a NTNB reverter a curva, essa situação pode mudar e pode gerar um acúmulo. Mas com a tendência que a gente vê nos títulos públicos IPCA+ hoje aí, né, o IMAB, o NTNB aí guinando para cima, a tendência é que o patrimonial do fundo perca valorização. Então, desses 102, possivelmente com a NTNB alta, ele vem a diminuir. Tem um outro ponto, que é o fundo, para fazer essa distribuição do dia 30 de novembro agora, vocês lembram o relatório passado, que eu passei aqui, onde ele gerou 50 e usou R$ 1 das reservas. Então, para pagar 1,50, que era o guidance do fundo. Então, se esse mês de novembro o fundo gerar novamente menos, gerar 50, gerar 60, 70, possivelmente ele vai usar parte da reserva para complementar, né? Então, a tendência, isso vai ser descontado do patrimonial. Então, qual que é o cenário provável do patrimonial? Deve baixar. Esse é o cenário provável. Deve baixar em novembro, inclusive, aí deve baixar, continuar baixando em dezembro. Então, respondidas aqui as perguntas, né? Minha opinião pessoal, né? Isso não é nenhuma verdade absoluta, não é nada disso, é uma opinião pessoal, não é recomendação de nada também. A minha opinião é que não vai ter essa questão da amortização, que a gente viu aqui no CDI, onde teve essa sobra, porque o momento de mercado é totalmente diferente. Mas e aí, para fechar o vídeo, como que ficará em dezembro de 2024? Essas são perguntas frequentes que a gente vê nos meios internéticos, né? Então, partindo do cenário atual aqui, essa cota patrimonial de R$ 102, como eu falei para vocês, é possível que a marcação ao mercado leve uma parte das reservas, é possível que o uso da reserva em novembro para pagamento de proventos diminua também, é possível que isso vá parar em 100 em dezembro, né? E aí, se parar em 100, pela regra, faz o quê? Para de distribuir. Então, dezembro é um momento chave, porque o fundo vai estar possivelmente com as reservas muito baixas, né? Só que, paralelo a isso, vai estar sendo integralizado o dinheiro da emissão, que é de R$ 500 milhões. Esse dinheiro vai ter entrado no fundo, né? Então, logicamente, o fundo vai alocar isso rapidamente, né? Mas a grande pergunta é se a gente vai ter uma captura de valor, por exemplo, já no mês de dezembro, em 30 de dezembro. Eu acho difícil, né? Porque isso é um processo, né, pessoal? À medida que o fundo adquiriu as debêntures, vai alocando durante o mês de dezembro aí, né? Eu esperaria que o fundo tivesse alguns ganhos, mais assim, com gestão ativa, porque, logicamente, como o fundo é extremamente eficaz em fazer esse trabalho de gestão ativa e alocação, possivelmente esse fundo vai, em janeiro, que ele vai conseguir, assim, em janeiro, fevereiro, ele vai estar dando resultado com essas alocações das emissões que ele fez, que ele vai começar a fazer durante o mês de dezembro, né? Então, novamente, aqui também é uma opinião pessoal, isso aqui não é nada de recomendação, nem nenhuma verdade absoluta, né? É só a minha singela opinião, minha humilde opinião do que pode acontecer, considerando cenários aqui. Então, esse vídeo foi feito justamente para tirar essas dúvidas, né? São dúvidas que eu vejo que são muito frequentes entre os cotistas, né? E o X da questão é esse, né? Para mim, a Sparta, né, continua sendo muito clara, muito franca, né? E eles cumprem basicamente a regra, né? Que eles mesmo declararam aqui. Os fundos CDI, juro, logicamente, têm particularidades muito diferentes. Eu acho que para esse momento continua sendo um bom momento para o CDI tem reservas, né? E o CDI, como a gente viu lá, ele poderia estar fazendo alguma compressão de spread, porque, na verdade, o spread dele, ele comprou as debêntures dele em um momento bastante diferente do juro, né? Então, os fundos trabalham de forma diferente, né? Mas eu vejo o CDI hoje num bom momento, né? Opinião pessoal, novamente, não é recomendação de nada, né? A gente vê o CDI, logicamente, não tem um patamar de recorrência para a distribuição do CDI ainda, a gente não pode falar se vai ser 1,20 ou se vai ser 1,15, quanto que ele vai ficar distribuindo em patamar de recorrência nesse momento aqui. Vamos aguardar para ver, né? Mas o importante é que ele tem reservas, né? O CDI. Com relação ao juro, é isso que eu falei para vocês. A tendência, de forma global, né,
é que o fundo gaste um pouco desses R$ 2 que ele tem de reserva aqui, em função de quê? De perda patrimonial devido à marcação ao mercado, NTNB subindo, e talvez ele use um pouco dessa reserva para pagar esse dividendo de 1,50, que, afinal de contas, ele colocou no guidance.